Muito boa noite, gente. Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Estamos aí mais uma vez, né? Quase no finzinho de novembro de 24. E estamos aí com mais um vídeo da playlist do Evangelho no Lar, né? E nós estamos aqui hoje para fazer mais uma unidade, vamos chamar assim, desse vídeo, né? Lembrando que eu sempre digo aqui, eu gosto de repetir, o objetivo dessa playlist é justamente oferecer companhia para aquelas pessoas que não têm companhia para fazer as suas preces. E eu já, em muitas ocasiões, né, eu senti vontade de ter alguém para fazer as minhas preces, né, junto comigo. Porque é legal, né? Legal, às vezes você discute o tema, às vezes você se prepara, você reflete um pouco sobre o tema da prece, enfim, e também parece que energeticamente também parece que é um pouco mais forte, vamos chamar assim, um pouco mais energia de duas pessoas somadas, né? Então isso acaba fortalecendo um pouco mais a egrégora da prece, né? Bom, e por conta disso, né, eu criei essa playlist justamente para ter oportunidade de outras pessoas terem uma companhia, que é uma coisa que eu já passei por isso várias vezes, né, não ter a companhia. Às vezes a pessoa que mora com você é de um credo diferente, às vezes a pessoa, enfim, né, às vezes até o cônjuge, companheiro, companheira, não importa, não está no momento de levar as preces, a espiritualidade, né, adiante. Ou às vezes até está levando a espiritualidade, mas não está afim de fazer essa empreitada, quer ficar fazendo prece todo dia, né? E aí tá tudo bem também. Cada um leva a sua espiritualidade do jeito que quiser, né? Do jeito que entender que é melhor naquele momento, né? Bom, como essa Evangelho no Lar é uma proposição espírita, eu sempre digo também, estamos aqui usando o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Estamos usando esse livro também, Reflexões de Jacó. Tem que deixar de ladinho, senão a luz não deixa ver, ó, tá vendo? Que loucura. Reflexões de Jacó, de Irene Pacheco Machado, média brasileira, e também Sri Prembaba, Reflexões do Dia, Flor do Dia, né? Bom, como vocês sempre sabem, a ideia aqui é criar uma egrégora mais tranquila possível para que a nossa prece seja mais efetiva, né? E é muito engraçado porque às vezes a gente está na correria do dia a dia, na função, né? Que nem a gente gosta de dizer, né? Na gíria, né? A gente tá o tempo inteiro correndo para lá e para cá, e aí acaba que a gente, se bobear, acaba atropelando, né? Acaba não dando vontade de fazer a prece, acaba que, enfim, tem um monte de motivos que parece que está tentando tirar a gente do nosso propósito, né? E é assim mesmo, assim é que é. Até porque, né, você ter uma rotina é um esforço, né? A gente sabe disso. Para mim, especialmente, ter rotina é um esforço. Tem gente que gosta, mas para mim é um esforço. Bom, gente, aí a gente faz o que? A gente primeiro começa a fazer um exercício de respiração, que é pra gente, vamos dizer assim, se acalmar, entrar nesse momento que nós estamos aqui, né? Pra gente se aproximar mais desse momento daqui, e aí, então a partir disso a gente começa as nossas preces. Lembrando que a gente sempre divide em 3 tempos, 3 partes, que a primeira parte seria uma prece de cunho público, né? Ou seja, de que seja comum para todas as pessoas, né? A segunda parte é uma parte em que a gente faz uma prece pessoal, onde a gente pede, obviamente, aquilo que nos interessa, né? Que interessa a nós, a nossa dificuldade momentânea, nosso desafio momentâneo. E depois a gente então lê uma frase de reflexão, porque eu acredito que é estudando, é refletindo o tempo inteiro, é que a gente consegue minimamente dar manutenção, vamos dizer assim, na espiritualidade viva, né? Aquela que está sempre em movimento, tá bom?
A nossa prática respiratória, ela funciona da seguinte maneira: a gente sempre faz a respiração em 3 tempos. Então a gente faz segura, segura de novo, e aí a gente solta lentamente. A gente faz em média 8 minutos disso, tá? Que eu acho que é o mínimo possível pra gente entrar numa egrégora diferente, tá? Então, aí cada um no seu tempo a gente vai fazendo a prece, certo? Vai fazendo a respiração. Lembrando, você não precisa fazer tão marcado assim. Acho que bateu uma porta, né? Você não precisa fazer tão marcado assim como eu faço, tá? Eu faço assim justamente para as pessoas saberem que eu estou respirando. Estou fazendo um exercício, uma prática respiratória, né? Mais 5 minutos.
Mais um minutinho. Bom, então a partir de agora a gente já pode, obviamente, evocar os bons amigos, né? Os bons amigos espirituais, para que eles possam nos ajudar nesse momento de prece, orientando os nossos pensamentos, permitindo que a gente tire o melhor proveito possível da leitura do dia de hoje, tanto do Evangelho quanto desses livrinhos da Irene Pacheco, né, que a gente consiga fazer uma melhor cognição dessas mensagens, né, uma interpretação mais adequada, que a nossa vibração possa ser o melhor possível, para que ela seja positiva, que ela seja proveitosa e especialmente, e eu vou começar essa evocação dos nossos bons amigos, e acho que nós poderíamos começar assim, agradecendo a semana que nós tivemos. No meu caso em específico, eu agradeço imensamente a proteção e a segurança que me trouxeram durante essa semana. Apesar dos desafios que tive, foi com fé e agora com gratidão também que atravessei mais uma semana no livro da minha reencarnação. Agradeço imensamente a oportunidade da saúde, das boas vibrações e das proteções que recebi. Peço humildemente aos bons espíritos que a partir desse momento possam orientar o meu pensamento para que possamos tirar o melhor proveito das leituras do dia de hoje, que possa haver muita vibração positiva,
que nós traduzimos como luz, uma luz dourada que possa nos proteger, que possa nos envolver, tirando de nós também alguma vibração indesejável, e que de um modo geral nós possamos transformar esse momento num momento de caridade e de amor ao próximo. Pedimos aos bons espíritos que estejam conosco nos próximos minutos, protegendo-nos e orientando-nos, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procurarmos entender o seu sentido. Deus, que a distribui, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição, pensamento que contraria a razão. A riqueza é sem dúvida uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua condição anterior, daqueles que foram seus companheiros, que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que a torne impossível e não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer o bom uso, tal como certos venenos que restabelecem a saúde, quando empregados apropriadamente e com equilíbrio. Quando Jesus responde ao jovem que o interrogava sobre meios de alcançar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, de fato, julgava-se quite com a lei, porque havia cumprido certos mandamentos e, no entanto, recuava perante a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de desfazer-se do que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo, mas não fazer o mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser leviano, fútil ou orgulhoso, honrar o seu pai e a sua mãe, mas não possuir a verdadeira caridade, pois a virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era a aplicação de que, fora da caridade, não há salvação. A consequência dessas palavras, se consideradas ao pé da letra em seu exato sentido, seria a abolição da riqueza por ser prejudicial à felicidade futura,
e como causa de incontáveis males na terra. Seria também a condenação do trabalho que a pode conquistar. Isso seria um absurdo, uma vez que reconduziria o homem à vida selvagem e que estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Bom, eu quis ler aqui porque de fato ele está explicando, tentando explicar, né? Porque é óbvio, como esse texto foi escrito em 1860 e passou por algumas adaptações, mas assim mesmo é uma maneira de tentar dar um sentido para as palavras de Jesus que até então eram deturpadas em função dos dogmas, né, que foram criados sobre as palavras de Jesus, né, como se fossem estatutos que não podiam sequer ser questionados, né. Então, obviamente, ele tenta ser detalhista aqui, específico a respeito das passagens da Bíblia em específico, né, de alguns evangelhos da Bíblia, e obviamente a leitura vai por esse caminho. E é nada mais simples a gente compreender do que às vezes uma coisa que a gente tá fazendo, eu vou dizer naturalmente, porque é o seguinte, enfim, uma coisa que a gente está fazendo naturalmente, a gente nem se dá conta, pode ser um mal terrível, pode ser uma coisa muito complicada para a nossa evolução espiritual. E eu não estou falando isso aqui em termos de para preocupar ou criar um cenário negativo, não é isso. Mas a gente obviamente não pode esquecer o fato de que a gente está num planeta de densidade alta, né, um planeta bem denso, e obviamente as coisas que tocam e fazem mais sentido para a gente no geral são as coisas densas, né? E obviamente nós temos também as faixas vibratórias mais densas que estão diretamente proporcionais à nossa faixa vibratória. Então, por exemplo, se você fala assim, é melhor comer carne vermelha ou ser vegetariano ou vegano para a evolução, não sabemos exatamente, né? É claro que se por amor aos animais você prefere não comer carne, é lógico que isso é muito legal, é óbvio que é, mas isso é o fato em si. Agora, dizer que uma pessoa que come carne vermelha está condenada ou é involuída, isso também é uma bobagem, né? Porque não é assim, a gente simplesmente está diretamente relacionado com esse universo denso que a gente habita, então tá tudo certo. E aí eu digo que é o seguinte, às vezes uma coisa que a gente faz involuntariamente, sem reflexão, pode ser de fato um complicador grave para a nossa evolução espiritual. E aí nesse sentido entra a questão das facilidades que o dinheiro traz na nossa sociedade. Porque é óbvio, não estou condenando aqui o dinheiro, não é isso, mas quando você está tranquilamente, economicamente resolvido, né, você tem uma série muito menor de problemas e desafios para resolver, entende? E aí, obviamente, a nossa tendência é ficar numa zona de conforto, falar, tá tudo bem, tem um dinheirinho lá, e biriri bororó, então vou tomar umas canas, vou permitir umas certas frivolidades na minha vida, porque estou tranquilo, porque tá tudo bem, entendeu? E não há problema nisso, não tem problema nenhum nisso, né? Só que naturalmente a gente vai querer se esforçar menos ainda por uma espiritualidade, eu acredito, porque se você não for cutucado o tempo inteiro, a gente dificilmente muda um hábito, né? Então, por exemplo, e veja bem, eu não estou querendo dizer que uma pessoa que tem dinheiro não tem espiritualidade, não é isso, né? Que a pessoa que tem dinheiro não tem espiritualidade, também não é isso, que às vezes essa consciência já atingiu um nível que ela
procura a espiritualidade, se desenvolve espiritualmente, mesmo tendo dinheiro. O que eu quero dizer é apenas que, se você estiver cercado de almofadinhas o tempo inteiro, dificilmente você vai se coçar para fazer alguma coisa diferente, porque está tudo bem. Se está tudo bem, para que eu vou mexer? Para que eu vou procurar coisa para me incomodar, entende? Ao passo que, às vezes, uma pessoa que ela tem uma dificuldade financeira, ela tem, naturalmente, ela vai ter uma série de outros complicadores na vida cotidiana dela, e aí, naturalmente, vamos dizer assim, a empatia dela é muito mais testada do que se ela tivesse um certo equilíbrio financeiro, porque ela vê o tempo inteiro as agruras da vida cotidiana, porque a densidade desse planeta cutuca a gente o tempo inteiro ela está tentando mobilizar a gente para a gente fazer alguma coisa, seja pagar boleto, seja sair daqui, mudar para lá, seja mudar de lá para cá, seja trocar de carro, seja comprar comida, seja querer fazer uma viagem, ou seja, as demandas da vida cotidiana de uma pessoa que tem menos dinheiro é muito maior, né? Eu acredito, é muito maior, porque o tempo inteiro ela tá tensa, ela tá, sabe, ela tá correndo atrás de uma série de outras coisas, e obviamente ela sente na pele que essa falta de dinheiro gera um sofrimento. E essa cutucada, vamos dizer assim, da vida cotidiana pode fazer com que ela busque a espiritualidade com mais facilidade, tentando se apegar em alguma coisa que esteja fora, porque dentro do universo dela ela não vê saída, entende? Ela tá acuada dentro desse universo dela, então ela procura alguma coisa fora, e é apenas isso que quer dizer essa leitura, né? E obviamente um monte de gente já entende isso com muito mais facilidade do que há 100 anos atrás, né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, mas é importante a gente refletir sobre a leitura, né? Porque o título aqui fala da utilidade providencial da riqueza, né? E que na maioria das vezes a gente não dá essa utilidade providencial, né? Porque a gente gasta com frivolidade, a gente, sei lá, a gente tendo um pouco mais de dinheiro, a gente naturalmente vai querer uma vida mais confortável, então a gente de repente começa até a adquirir coisas que necessariamente a gente nem precisa, né? Mas a gente não precisa, mas tá aí o dinheirinho, vamos lá, e vai lá e compra isso, compra aquilo, compra isso, compra aquilo, faz isso, faz aquilo. E necessariamente, às vezes, você não está fazendo caridade, necessariamente você não está transformando esse dinheiro na coisa mais útil que ele poderia ser, né? Ou seja, não estaria dando a essa energia a coisa mais útil, né? O sentido mais útil que essa energia pode se transformar. E tá tudo bem também, porque isso também faz parte da evolução, nós vivermos isso. Entende? O fato que eu acho que quando a gente começa a caminhar pelos meandros da espiritualidade, a gente precisa sim questionar tudo o tempo inteiro, porque tudo sempre vai ter mais de um viés, tudo sempre vai ter mais de um ponto de vista, né? E cabe a gente decidir exatamente o que a gente vai fazer, né? Pra gente não perder esse tempo aqui, que é uma experiência muito maluca, né? A gente passa muito rápido pela reencarnação, né? Esse é o fato. E aí fica mais premente cada vez, né, a necessidade de aproveitarmos essa passagem por aqui, né? Enfim. Bom, gente, nós vamos então agora, gostaria que nós fizéssemos então a nossa prece pública, né? E
E aí eu gostaria que a gente fizesse uma prece para as pessoas mais pobres, especialmente, tá? Especialmente para aquele modelo que você tem na sua cabeça de pessoas mais pobres, de pessoas que precisam de, de recursos, de alimentação, esse tipo de coisa. Estou falando isso porque essa semana eu vi um vídeo que é terrível, que é aqui do lado, aqui no Haiti, aqui do lado, pertíssimo. A gente tem uma situação horrível, assim, periclitante, complicadíssima, né? E os nossos irmãos haitianos têm, eu estava vendo um vídeo que mostra que as pessoas fazem biscoitos de argila e se alimentam de argila. E esses biscoitos de argila são vendidos, acreditem ou não. E as pessoas comem um certo tipo de argila que tem um tipo de sal e enfim, para tentar se alimentar, porque as pessoas vivem muito abaixo da linha da pobreza. E às vezes a gente acha que a gente nem tem riqueza, né? Que a gente não tem nada. A gente, eu sou pobre, eu sou classe média, eu sou pobre, tenho um carrinho velho, ou eu tenho, né? A gente se acha muito pobre às vezes, e a gente não se esquece de que às vezes a gente tem muita oportunidade, né? Você vê, especialmente, a gente pode não ter nada, mas o fato de você estar vendo esse vídeo já mostra que você tem um computador ou um celular, você já paga o seu plano de internet, você tem um trabalho que bem ou mal permite que você tenha acesso a esse tipo de coisa, né? Tem acesso à energia elétrica, provavelmente tem um certo acesso à alimentação, porque uma barriga doendo de fome, você não estaria vendo esse tipo de vídeo, por exemplo, né? Você estaria muito mais focado em outras coisas, né? Enfim, então eu estou tentando fazer uma lógica inversa aqui para a gente entender que a gente tem muitas oportunidades que a gente acaba não colocando na balança, e por conta disso eu gostaria que nós pedíssemos, então, fizéssemos uma prece pelos nossos irmãos mais necessitados. E você obviamente pode seguir o modelo que você tem na sua mente de pessoa necessitada para fazer a sua prece, tá certo? Então nós pedimos aos bons amigos que ajudem-nos a direcionar essa energia para essas populações mais pobres, ou para uma pessoa em específico, né? Que seja mais pobre, que esteja passando por desafios econômicos, especialmente, que tenha dificuldades de alimentar os seus filhos, a sua família. Que os bons espíritos possam guiar essa energia nesse sentido, a fim de que essas pessoas encontrem a oportunidade de trabalho e de ganho, para que não precisem sofrer tanto, né, em função dos recursos monetários para o seu bem viver, de um modo geral. Sendo assim, pedimos aos bons espíritos que nos abençoem e manipulem as energias que por ora oferecemos, para que esses nossos irmãos tenham oportunidades melhores todos os dias, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.
Jesus abriu os braços ainda criança e sorriu para todos nós. Crucificamos Jesus e Ele, ainda de braços abertos, ampara-nos a todos. Irmã, a humildade nos vai fazendo companhia, devagar, enquanto estamos notando-lhe a presença, não somos ainda humildes. Irmã, a humildade nos vai fazendo companhia devagar, enquanto estamos notando-lhe a presença, não somos ainda humildes. Profunda essa frase, né? Muito profunda. Mas a humildade é um modelo a ser seguido, né? Sempre. Sempre será um modelo a ser seguido. Não é verdade? Porque se nós precisamos seguir esse modelo, significa que nem sempre talvez a gente tenha percebido que ainda não somos humildes o suficiente, né? Por isso ela deve ser perseguida. E aí eu gostaria então que nós orientássemos o nosso pensamento para fazer os nossos pedidos, cada um no seu tempo, à sua maneira, para a sua necessidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Hoje especialmente é um dia que tá um sábado, então tá encerrando a semana e eu tô bem cansado, né? Foi um dia, uma semana bem cansativa, mas eu tô muito feliz com as oportunidades que eu tive essa semana. E eu tô grato, muito grato. Eu estou me sentindo verdadeiramente grato pela semana. Pelas proteções. Eu sinto que eu tive muita proteção essa semana, eu não sei explicar. Também não tem nenhuma coisa para apontar especificamente, mas enfim. Tô sentindo isso, queria compartilhar com vocês. Tá bom? E vamos lá então para nossa leitura de inspiração. E abriu aqui meio que aleatoriamente, meio sem querer, mas abriu o seguinte: separar é guerrear. Separar é guerrear. É importante que possamos tomar consciência das limitações geradas pelos condicionamentos mentais, pois eles causam separação. E a separação é a raiz da guerra.
Você pode não concordar com determinada ideologia ou crença, mas isso não pode ser motivo para criar barreiras e fechar o seu coração. É muito bom que hajam pessoas pensando de modo diferente, pois um ajuda a outra a ampliar a sua visão. Vou ler novamente, tá? Que às vezes tem pessoas que se perdem. Eu mesmo às vezes me perco em algumas leituras que eu considero bem profundas. Separar é guerrear. É importante que possamos tomar consciência das limitações geradas pelos condicionamentos mentais, pois eles causam separação. E a separação é a raiz da guerra. Você pode não concordar com determinada ideologia ou crença, mas isso não pode ser motivo para criar barreiras e fechar o seu coração. É muito bom que hajam pessoas pensando de modo diferente, pois uma ajuda a outra a ampliar a sua visão. E se a gente for puxar pela relação que existe entre, parece que nós acabamos de fazer pelos países, pelas pessoas, né? Especialmente estava pensando no pessoal do Haiti, no meu caso, que foi umas imagens bem tristes que eu vi. E a gente pensar justamente no conflito, nos conflitos que estão acontecendo, né, no mundo. São quase 1000 conflitos acontecendo no mundo hoje, né? E algumas guerras. E se a gente está pensando justamente nessa coisa de não concordar com o ponto de vista do outro, né, a ponto de querer destruir o outro. E isso é a razão, é a atual momento evolutivo, né, de nós humanos. Então, de fato, essas leituras se conectam. E cabe a nós refletirmos sobre o que nós temos feito para colaborar com a evolução de todos, né? Porque a riqueza ou a abastança, na maioria dos casos, ela não é fruto do mérito. Nem sempre ela é fruto do mérito. E uma pessoa humilde sabe disso. Nem sempre ela é fruto do mérito. Às vezes ela é parte de uma vibração que às vezes os nossos irmãos economicamente menores não consigam acessar essa vibração por algum motivo que nós ainda não entendemos, né? Porque se tudo é energia, tudo é vibração, né? E obviamente essas pessoas, com culpa ou não, com karma ou não, estão enfrentando essas agruras porque muitas pessoas não estão fazendo adequadamente o uso da sua riqueza. Então que a gente possa humildemente refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa riqueza, sobre a nossa saúde, sobre as energias e as frequências. E que nós possamos aproveitar da melhor maneira possível esse nosso momento na reencarnação. Que possamos ser sábios e que Jesus abençoe a todos nós sempre.
não é verdade? Que Ele continue nos abençoando com a sua egrégora e que Deus permita que nós possamos completar os nossos desafios aqui na reencarnação. Agradeço demais a presença de vocês, que a gente possa se ver em breve aí, né, no próximo episódio de O Evangelho no Lar. Muito obrigado, viu, gente, pela presença, e a gente se vê em breve. Até lá.